Por que existe algo ao invés de nada? O que tinha antes do universo? Se não tinha nada, então como que algo pode surgir do nada? Se sempre existiu, então como que algo pode existir sem nunca ter sido criado nem destruído? Essas são perguntas que nós fazemos desde criança, mas parece que ninguém era adulto o suficiente para responder. Até que nós nos tornamos adultos e descobrimos que, na verdade, ninguém tem a resposta. É claro que algumas pessoas acreditam que tudo acontece por uma razão, mas outras acreditam que, no fundo, nada faz sentido. Mas o quão estranho é pensar no rumo que as coisas tomaram no curso de evolução da vida e do universo. Há aproximadamente 13,78 bilhões de anos surgia esse lugar estranho em que absolutamente tudo acontece. Tudo que existia eram algumas interações entre partículas elementares e forças fundamentais da natureza. Era tudo tão simples. Apenas isso por milhões e milhões de anos, um universo quase não habitado, um deserto cósmico. E depois de bilhões e bilhões de anos de expansão, surgem novos elementos, novas estrelas, explosões massivas e até galáxias. E no meio disso tudo, aparece o nosso querido planeta Terra, com os seus 4,54 bilhões de anos de idade. Esse planeta que já foi a casa de milhares de espécies antes da nossa. E nesses bilhões de anos de existência foi só aproximadamente 160 mil anos que surgiu o ser humano moderno. Nós somos extremamente novos. Numa escala universal, nós somos praticamente insignificantes. Nós vivemos em um mundo recheado de coisas estranhas e que nós não entendemos. O que existe fora do universo? O tempo é infinito? Será que a vida é na verdade um eterno retorno onde vivemos sempre as mesmas coisas em um ciclo vicioso? Será que toda a nossa vida já estava pré-determinada? Existe livre-arbítrio? Se não, então eu posso fazer qualquer coisa? Se sim, o que eu devo fazer? E se de repente eu ficasse sozinho no mundo? Que sentido a minha vida teria? Como que eu posso lidar com a frieza e a indiferença do universo? O que faz com que eu me sinta parte da sociedade e obedeça às regras que ela cria? Por que a maioria das pessoas sofre? Por que existe tanta injustiça? Como que nós podemos viver assim? Talvez não exista razão alguma por trás de tudo. Talvez nós somos apenas um produto acidental de milhões e bilhões de anos de um universo excessivamente solitário. Talvez nós sejamos uma breve companhia para o vazio habitual. Antes de continuar, eu prometo que isso vai ser rápido, mas você pode ser exatamente a pessoa que precisa ouvir. Se nada ao seu redor faz sentido, por que não dar esse sentido você mesmo? O Cambly é o lugar perfeito para aqueles que ousam ir além, que ousam não ficar parados enquanto o tempo escorre pelas nossas mãos. What is the meaning of life for you? Well, so the meaning of life for me is, at my age, a continuing search for happiness. And for me, love is happiness, full stop. So that's how I would answer it, you know. Se você começar a aprender a falar inglês hoje, o seu eu do futuro vai agradecer. Você talvez finalmente leia aquele texto que antes estava inacessível porque você só falava português. E esse texto talvez toque a sua alma de um jeito diferente do que outras palavras já tocaram. Não deixe uma língua ser uma barreira. Seja livre para fazer o que você quiser. No Cambly você encontra tutores nativos 24 horas por dia, 7 dias por semana e que são qualificados para te ensinar, seja qual for o seu nível no idioma ou interesse. E além disso, como a plataforma é online, você pode estudar de onde quiser. Estudar também não precisa ser uma barreira. E para te dar um empurrão amigável, o Cambly tem um plano perfeito para você. Use o meu código que está aparecendo na tela agora mesmo ou clique no link aqui da descrição para conhecer as ofertas especiais. E agora voltando ao vídeo, como nós podemos viver em um mundo recheado de coisas estranhas e que não entendemos? Mas e se a gente levasse a sério a ideia de que nada de fato tem sentido? Niilismo é a tese filosófica de que não existe qualquer significado inerente ao mundo, de que não há nenhuma estrutura intrínseca da realidade. A busca pelo sentido da vida seria algo completamente sem propósito, já que não existe qualquer sentido ou objetivo para ela, por mais que a gente procure. O niilismo pode ser aplicado de diferentes formas, seja na ética, na política ou até mesmo na ciência. Mas todas elas se baseiam em algumas ideias centrais. A primeira é de que não existe verdade, ou seja, não há qualquer noção ideal ou correta de verdade, e por isso as nossas ações morais têm respaldo somente em nós mesmos. A segunda é de que existir não tem propósito, portanto nós não precisamos de qualquer valor ou significado, já que não existe uma fundamentação da vida do universo. E para finalizar a terceira, tudo é sem sentido e nada do que a gente faz
mais importa. Essas ideias já existiam pelo menos desde a Grécia Antiga, mas o niilismo começou a tomar mais forma e se popularizar nos séculos 19 e 20, com o termo cunhado pelo filósofo alemão Friedrich Jacob e levado adiante pelo escritor russo Ivan Turgenev. Hoje em dia, o nome mais associado ao niilismo, com certeza do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que utilizou o niilismo como uma das principais ferramentas contra o moralismo da sociedade e da religião na época em que ele vivia. Porém, existem algumas coisas nessa história toda que não são bem o que parecem. Para começar, o niilismo não é uma atitude pessimista. O pior não vai acontecer, simplesmente porque o mal não existe. Porém, o bem também não existe. Esses conceitos não possuem qualquer significado real. Somos nós que inventamos o que é o bem e o que é o mal. Enquanto uma pessoa pessimista vive nas sombras do sofrimento, a nihilista rejeita a existência de qualquer ideia de bem ou de mal. Não faz sentido falar de pessimismo quando o que você faz ou pensa simplesmente não importa. Nada importa. Mas cuidado, porque o nihilismo pode ter um potencial destrutivo a longo prazo, com efeitos danosos para o mundo e para as pessoas, além do pânico existencial. O que o nihilismo faz de melhor é nos ajudar a questionar os nossos pilares morais. Quem criou o sistema de crenças e valores que você adota? E por que você deveria aceitar algo tão arbitrário? Quem você seria se não tivesse nada nem ninguém para te julgar agora? E por isso o niilismo pode ser visto como um estágio passageiro, porém necessário, para que a gente destrua e reconstrua os nossos valores sobre o significado da vida. Nietzsche alertava para tudo isso quando ele escreveu que o niilismo é a lógica de nossos grandes valores e ideais pensada até o fim. Porque nós primeiro tivemos que vivenciar o niilismo para descobrir, ver por trás o que era propriamente o valor desses valores. Ok, mas como fazer isso? Como destruir tudo que nós acreditamos e não enlouquecer no caminho? E aí entra o existencialismo, que tem os mesmos pontos de partida do niilismo, mas com conclusões diferentes sobre como proceder. A máxima existencialista, seguindo Jean-Paul Sartre, é de que a existência precede a essência. Isso nos diz basicamente que não há qualquer definição ou significado atribuído à natureza humana antes da nossa existência. E esse significado vem só depois, dado por nós mesmos a partir das nossas ações. Isso é um pouco contraintuitivo, já que nós geralmente consideramos a essência das coisas como definidora da sua existência. Por exemplo, um objeto só é uma cadeira se as pessoas usam esse objeto para sentar. Um objeto só é uma faca se ele é usado para cortar coisas, e assim por diante. Mas o existencialismo inverte essa ordem. Ele diz que é a existência, a forma como nós existimos e o que fazemos que nos torna humanos. Você é, antes de tudo, humano, e nada mais que isso. Para o existencialismo também não há qualquer sentido inerente ao mundo, mas ao invés de concluir que a vida é sem propósito, a conclusão é que cabe a nós mesmos decidir qual é esse propósito. Cabe a nós mesmos enfrentar o emaranhado da vida e dar um significado para ela. E justamente por isso nós estaríamos vivenciando uma liberdade absoluta e sem precedentes, em que nós, e somente nós mesmos, podemos decidir o que é bom e o que é ruim, o que vale ou não vale a pena. E acima de tudo, apenas nós podemos dar significado à vida. Pensando assim, não é como se nós tivéssemos o privilégio de ser livres. Nós estamos condenados a ser livres. Todas as nossas ações não possuem qualquer garantia moral, seja por entidades superiores ou por um gênio maligno ou um supercomputador consciente rodando uma realidade simulada. Nós não temos nada nem ninguém para culpar. Nas palavras de Sartre, estamos sós, sem desculpas. Nós somos responsáveis por toda e cada uma das nossas ações e escolhas. Por isso essa liberdade vira um fardo, e ninguém virá nos salvar caso algo dê errado. Mas se você teve uma crise existencial ouvindo isso, tudo bem, porque esse é justamente o lema da teoria. Enfim, alguém poderia se perguntar se toda essa falta de significado implica que a vida não vale a pena ser vivida. E é exatamente isso que o filósofo francês Albert Camus fez. No mito, Sísifo é o mais inteligente dos mortais. E em uma tentativa de se beneficiar, ele tenta enganar o deus da morte. Por isso os deuses se revoltam e decidem dar a ele uma pena pior do que a própria morte. Ele é condenado a passar toda a sua vida rolando uma pedra gigante até o alto de uma montanha para que, chegando lá,
essa pedra role de volta para baixo e ele precise repetir o processo todos os dias. O mito é uma metáfora para a falta de propósito nas nossas vidas, para as empreitadas absurdas que a gente se envolve, desde o trabalho até guerras, além da inutilidade da existência humana como um todo, como se nós estivéssemos eternamente condenados a uma constante luta meio que desprovida de propósito. Camus tenta nos mostrar a contradição da condição humana. De um lado, nós temos uma realidade desprovida de sentido e bastante apática a nós. E do outro, nós temos um impulso quase incontrolável de busca por significado, ainda que isso seja impossível. Então o que nós podemos fazer? Camus nos dá 3 opções. A primeira seria um ato de fé, simplesmente aceitar alguma doutrina que nos dê um sentido sem questionar. Para ele, essa opção seria inviável, já que ela representa o fim da filosofia, o fim da dúvida, o fim do questionamento. A segunda seria simplesmente abandonar esse mundo, desistir de brincar com a contradição da vida. Mas essa também não é uma opção viável, já que se viver não faz sentido, morrer também não faz. E por fim, a terceira opção é simplesmente reconhecer e abraçar o absurdo. Aceitar que muito provavelmente nós nunca teremos propósito algum e nem vamos saber qual o sentido da vida, se é que existe algum. E ainda assim, nós escolhemos viver apesar de tudo. Viver mesmo sem saber por quê ou como. E essas são as ideias da filosofia absurdista, que surge como uma revolta diante da impossibilidade de significado. A nossa própria existência seria um ato de rebelião contra a impossibilidade de buscar sentido em um mundo opaco e vazio. É escolher viver o impossível e dar risada na cara do abismo existencial, não importa o quanto ele te encare de volta. Você abraçou a falta de sentido, você é a própria falta de sentido. E ainda assim, você tem a paixão de seguir vivendo em um mundo paradoxal e indiferente apenas porque sim, porque essa é a única liberdade possível, a única que não foi oferecida para você, que é viver o impossível, estar continuamente fazendo a escolha de existir mesmo que nada faça sentido. Porque no final das contas, ainda que talvez a gente nunca descubra qual que é o propósito de tudo, ou por que nós estamos aqui, ou como de fato o universo funciona, nós estamos tendo uma experiência extremamente improvável e única do universo. Nós estamos conscientes, nós estamos vivos. E para mim, isso é extremamente profundo e significativo. Muito obrigado e até a próxima.